Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Provérbios, capítulo 20, verso 5. Então, nós podemos ver aqui que o conselho é algo que fica em águas profundas. Muitas vezes nós temos conselhos que vão lá para o fundo do nosso subconsciente. Está lá os conselhos do pai, da mãe, os conselhos de Deus através da palavra, leitura da Bíblia, da mensagem, dos cultos. Os conselhos estão lá no fundo de nossa mente, de nossa consciência. Mas o homem inteligente o tirará para fora, diz o Provérbios 20, verso 15. Então, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que o único conselho, o único ensinamento que pode mudar a sua vida, o único ensinamento que vai mudar a sua vida é aquele que você colocar em prática. Então, os conselhos estão lá no fundo do oceano da mente do ser humano, dos tolos, e nunca virão à tona, porque eles estão soterrados pelas tolices do dia a dia. Mas o homem de entendimento, a mulher de entendimento, a pessoa sábia, ela tirará esses conselhos lá do fundo das águas e o tirará para fora e o colocará em prática. A pessoa de entendimento, a pessoa que foi abençoada por Deus com entendimento. Você sabia disso? Existem muitos dons na vida. Sabemos, claro, a Bíblia fala ali de 9 dons, que são muito específicos, mas esses não são os únicos dons que existem. Existe o dom da oratória, existe o dom de ganhar dinheiro. Tem gente que tem o dom de ganhar dinheiro, tem gente que tem um dom de pintar quadros, tem gente que tem o dom de desenhar, tem gente que tem o dom de tocar instrumento musical. E esses dons caem sobre os justos e os injustos. Mas existe um dom que Deus deu para poucos. É o dom do entendimento. Talvez você fale assim, mas entendimento não é você entender o que a pessoa falou? Sim, entender, não entender as palavras, mas entender o significado profundo que aquele conselho, que aquele ensinamento traz e colocar em prática. Então, eu sempre digo que existem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que não sabem o que fazer, as pessoas que sabem o que fazer, mas não fazem, e existe aquela que tem o dom, que é a terceira pessoa, que é você. Claro que é você. Uma prova de que essa pessoa é você é que você está escutando isso. Essa terceira pessoa que é especial, ela tem esse dom. Então, relembrando, tem aquela que não sabe o que fazer, a segunda sabe o que fazer, mas não faz, e tem essa terceira, que sabe o que fazer e põe em prática. Essa é a pessoa que tem o dom do conhecimento. Essa é a pessoa que tem o dom de colocar em prática
aquilo que ela aprendeu. Essa é a pessoa que tem o dom de viver os conselhos que recebeu. Essa é a pessoa que tem o dom de reconhecer o valor do ensinamento. Os tolos olham para a palavra de Deus, a Bíblia, e julgam um livro velho que o vovô e a vovó costumavam ler. É o que a Bíblia é para o tolo. Mas a Bíblia não é isso para você. Então, você é uma pessoa especial que tem o dom do entendimento. Tem a capacidade de tirar, pôr para fora, trazer à tona, trazer para a sua vida diária aqueles conselhos que estavam no profundo, nas águas profundas do conhecimento, nas águas profundas da mente, nas águas profundas da alma, do subconsciente. Você pega esses conselhos ricos de Deus e o trazem à tona e o colocam em prática na sua vida diária. Então, lembrando, deixa-me repetir, o único ensinamento que pode mudar a sua vida é aquele que você coloca em prática. Então, você que tem o hábito de ouvir a palavra de Deus, mostra que você está colocando em prática aquilo que você aprendeu. Você aprendeu que deve buscar o conhecimento. E você faz isso diariamente. Coisa que as outras pessoas fazem apenas ocasionalmente. E essa é a grande diferença. A grande diferença entre o que vai no arrebatamento e o que fica para a grande tribulação, muitas vezes é uma diferença mínima, mas é a pequena diferença que faz a grande diferença. Sabe, se você vê aí, eu lembro quando eu era bem jovem, da época de Ayrton Senna, quem é mais antigo lembra, era o corredor de Fórmula 1 do Brasil. Então, Ayrton Senna, ele chegou em primeiro lugar várias vezes, mas nunca se lembra o nome de quem chegava em segundo lugar. Às vezes quem chegou em segundo lugar chegou com uma diferença de poucos milésimos de segundo, uma diferença mínima, mas que faz uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre quem chegou em primeiro lugar e quem chegou em segundo. Existe uma grande diferença entre o presidente e o vice-presidente. Se você perguntar quem foi antes do Biden, quem foi o presidente? Foi Donald Trump, foi o presidente dos Estados Unidos. E quem era o vice? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem era o vice. Porque, às vezes, a diferença entre a capacidade de um e o outro era pequena. Mas são essas pequenas diferenças que fazem a grande diferença. A diferença do primeiro colocado para o segundo colocado é mínima, mas é a diferença que faz a diferença. Então, essa pessoa que tem a capacidade de fazer diariamente aquilo que os outros fazem apenas ocasionalmente, são as pessoas que se destacam, são as pessoas que vão chegar lá. Então, a diferença entre os que vão estar sentados no trono, junto com Jesus, julgando ao mundo, muitas vezes a diferença entre eles aqui nessa vida é pequena. Você acha que você que vai no arrebatamento, você acha que sua vida tem uma enorme diferença daqueles que serão salvos na salvação comum? Que vão ficar para a grande tribulação? Muitas vezes não. Muitas vezes a diferença é mínima. Mas os grandes empresários sabem que são a soma de pequenas diferenças que trazem os grandes resultados. Então, um empresário aí que vende produtos, em cada produto que ele vende, ele ganha às vezes centavos, insignificantes centavos. Mas aqueles pequenos centavos multiplicados aos milhares trazem grandes somas. Então, essa pequena diferença
entre a pessoa disciplinada e a relaxada é o que trazem grandes diferenças no resultado final. É o que vai colocar um assentado no trono, como Jesus Cristo disse em Apocalipse 3, verso 21. Jesus disse: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, essa pessoa que vai estar assentada no trono para julgar as demais pessoas, muitas pessoas que vão estar ali sendo julgadas, elas foram melhores do que as que vão estar julgando em muitos aspectos, mas elas não foram melhores em alguns aspectos que são importantes. O importante não é você ser bom em tudo. O essencial é você ser bom, ou não digo ser bom, mas você ser dedicado, criterioso, cauteloso naquilo que realmente importa. Sabe, essa é a grande diferença entre os que vão chegar em primeiro lugar e os que vão estar em segundo lugar. É a capacidade de compreender a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é a capacidade de fazer bem feito. Eficácia é a capacidade de fazer aquilo que é importante. Ora, o que adianta você ser eficiente, muito eficiente, em fazer uma coisa que não é importante? Não te leva a nada. Não te leva a nada. Você ser especialista em bobagens. A internet está dando aí oportunidade de pessoas se tornarem especialistas em bobagens. Hoje na internet tem pessoas que é especialista nisso, outra especialista naquilo e naquilo mais. Mas eu te pergunto, qual é a relevância que isso tem aos olhos de Deus? Eficácia é você reconhecer aquilo que é importante. O que é importante? Importante é você agradar a Deus. Jesus Cristo disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é eficácia, isso é importante, você fazer a vontade do Pai. Então, descubra o que é que Deus quer que você faça e torne-se perito nisso. Torne-se perito em agradar, em fazer a vontade do Pai. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.